Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor, Ele concede livramentos, assim como devemos estar atentos aos sinais que Ele nos concede. Porque assim como houve o livramento, também pode ser entendido como uma advertência, aonde devemos sempre estar atentos. Sabemos que tudo é permissão do Senhor. Ele permite o tentador, assim como nos livra do tentador, assim como também devemos sempre usar a consciência para examinar a si mesmo, porque assim como ele pode permitir o tentador, pode livrar, assim como também a devida obediência nos livra até mesmo de passar da situação onde há necessidade de um livramento. Tudo ele opera como quer, mas muitos são iludidos por achar meramente um livramento e perdem a oportunidade de examinar a si mesmo e aproveitar a lição daquele livramento para que venham se corrigir diante do Senhor. Tudo vai depender da consciência de examinar a si mesmo. Quem está segundo o padrão deste mundo sempre vai dizer que foi livramento e achando que a sua consciência está limpa. A palavra diz: ninguém pode dizer eu tenho a consciência limpa. Só há um que a sua, segundo a sua onisciência, a sua onipresença e sendo onipotente, pode dizer que em nada faltou. E mesmo assim o Senhor não poupou nem mesmo aquele que é o elo da perfeição. E assim também lhe concedeu os livramentos quando intentavam matar, ainda como o verbo que se fez carne, lembrando sempre que quando se fala ainda como criança e o nascimento, temos que saber que ele é a própria sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, ele sendo o elo da perfeição e sendo o próprio templo, a morada do Espírito de Deus, aonde nós temos a oportunidade de também sermos morada do Espírito de Cristo, estando em unidade com aquele que se fez Deus único e verdadeiro no Pai. Aonde devemos sempre estar atentos aos sinais que Ele está nos concedendo. Ele nos dá sinais constantemente, aonde devemos ser atenciosos, atentos a seus sinais e não ser iludido, porque muitos, na verdade, transformam aquilo que é um testemunho falso, que não há a verdade por não estar produzindo através do seu espírito, testemunham sobre algo que na sua consciência o acusa como verdadeiro, mas é mentiroso para querer ludibriar e enganar a muitos. A palavra diz que o Senhor iria permitir com que alguns acreditassem nas suas próprias mentiras e ainda iria influenciar a muitos e muitos que não tivessem a mentalidade de Cristo, onde se alcança o discernir os espíritos, não descreta qualquer espírito, iriam enganar até mesmo os escolhidos, se não ficasse firme, porque não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça
de anjo de luz. É certo que diante do Senhor o falso depoente não fica impune, assim como aqueles que têm o discernimento, e ele está sempre a nos revelar, conhece tanto o falso depoente como aquele que produz o testemunho por aquele que é verdadeiro, assim como nós temos produzindo. Não nos justificamos a si mesmos, mas ele conhece. Porque, na verdade, o verdadeiro depoente, aquele que dá um verdadeiro testemunho, o Senhor conhece a intenção do coração. O falso depoente transforma até mesmo aquilo que o Senhor está o dando como sinal para advertência e que seus dias lhes serão abreviados. Ele dá o testemunho que foi um livramento e se considera, na verdade, um servo do Senhor, mas o Senhor lhe dirá, naquele grande dia que se aproxima depressa, aonde também ele é aquele que retira o fôlego de vida, ele, na sua intenção de coração, sendo um amor fingido, ele sempre transforma este, ainda sabendo que foi uma advertência do Senhor que seus dias estão lhe findando, ele dá um falso testemunho dizendo que foi livramento do Senhor, e na verdade naquele grande dia, ainda que diga que anunciou a sua verdade, o evangelho, que curou os enfermos, ele dirá: maldito, apartai-vos de mim, não vos conheço, malditos, vós participais do ministério da iniquidade, sejais lançados aonde o diabo, seu pai, da mentira, assassino, desde o princípio, foi lançado. Assim vos diz o Senhor.